Buenas, Tchê. Onde você se coloca nesse cenário político brasileiro? Não só como eleitor, mas como opinião. Você será que comete o erro de ser um extremista nesse sentido? Porque votar errado é uma consequência, ou votar certo, depende. Isso depende da tua opinião, né? Mas o que preocupa no momento é o extremismo da política. Não importa se é de esquerda, de direita, de centro, independe. A verdade é que tem pessoas nesse meio que são extremistas, mas não aceitam isso. Parece que não conseguem enxergar que as atitudes levam ela a essa colocação de uma pessoa extrema com suas opiniões e com suas atitudes. O extremista tem tanta confiança na sua posição e opinião política que mal consegue dialogar com outras pessoas que divergem, das quais ele divergem, né? A sua opinião é única. É simplesmente assim uma opinião já difundida dentro da sua cabeça que parece que não se descola mais daquilo ali. Esse comportamento é tão prejudicial a ele mesmo que até mesmo ele perde amizades, relacionamentos, acaba se isolando, ficando só e dando maior contundência a essa ideia de ser extremista. Sua opinião é única. E há vários casos aí que deixam a gente abismado. E eu espero que a gente se preocupe com isso, porque isso pode se tornar uma coisa comum na sociedade. E isso não é bom. Temos episódios aí daquele tesoureiro de um partido lá que foi assassinado na sua própria festa de aniversário. Se atiraram um ao outro. E também tem um outro caso aí de um esfaquear o outro. São episódios que estão aí na mídia. E eu vou assim apontar para um fato que as pessoas não prestam atenção, mas é muito importante. O nosso jornalismo atualmente no Brasil, ele na maioria das vezes ele é partidário. Ele tem uma opinião assim que pende para algum lado, para algum espectro político. E eu acho que isso não ajuda. Um fato que nem esse de uma pessoa vir a matar um semelhante por discussão política é grave, mas ele é um fato que daqui a pouco acaba sendo diluído e até mesmo esquecido pela sociedade. Mas agora o jornalismo, aquele que tem lado, que não é um jornalismo verdadeiro, que se atém aos fatos, à opinião equilibrada, que passa o tempo todo jogando pilha, dando corda por um lado ou por outro, não ajuda em nada. Eu digo isso por quê? Porque o jornalismo em si ele está aí no dia a dia e ele influencia nesse sentido. Então, eu acho que o jornalista brasileiro, que é o meu interesse, né, deveria ter um pouquinho mais de bom senso na hora de dar opiniões políticas. Ou não dar. Se tu vai pender para algum lado, tu não vai falar do fato em si sem puxar nem para um lado nem para o outro, não dá opinião, porque tu não está fazendo bem à sociedade. Olha ao ponto que nós chegamos que numa igreja, os caras invadem a igreja porque não... isso tem a ver com a política, porque não são a favor da opinião daquelas pessoas que frequentam aquela igreja, porque elas têm um lado político, um espectro político. E vice-versa. Esses também não são bem-vindos dentro da igreja porque defende politicamente o outro lado. Isso está ficando... Eu poderia dizer que está ficando chato, mas não é. Está ficando preocupante. E isso vai acabar
como é que eu posso dizer assim, plantando uma sementinha nessa geração atual aí. Imagine se eles entrarem nesse ritmo, achando que tudo aqui é que nem rivalidade de futebol. Não, tu não tem que defender partido, tu não tem que defender candidato. É simples, é o certo e o errado. Ver as coisas com equilíbrio, com naturalidade, sem criar político, partido de estimação, não. Eu tenho minha opinião, e a minha opinião é eu quero o melhor para o meu país. Se eu não consigo tudo com um candidato, mas se ele me levar para o lado assim, ó, vai melhorar, vai diminuir a criminalidade no Brasil, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Talvez ele não consiga fazer as outras áreas, economia, blá, mas se ele tem um ponto que vai me favorecer, já é uma opinião que eu tenho formada de que eu devo votar nesse cara, porque isso também me preocupa. Claro que seria bom um candidato que abrangesse todas as áreas, mas eu acredito que isso não vai se achar. Valeu!